A paz do Senhor Jesus, meus irmãos abençoados, que Deus abençoe a todos vocês. E hoje nós damos início, olha só, hein, que maravilha, nós damos início a uma série de ministrações, episódios, onde nós vamos falar sobre o departamento da igreja, ou departamentos onde nós temos ali ensino, departamento infantil e vários outros. E hoje nós vamos iniciar com o departamento de ensino, isso mesmo, departamento de ensino. E para esse primeiro episódio, nós contamos com a presença do presbítero Miguel, lá da Igreja Apacentar, ele que veio aqui hoje para falar conosco sobre esse tema muito importante para a nossa igreja brasileira. Então já peço para que você fique atento, porque nós vamos já dar início, sem muito rodeio, porque o papo aqui é sério. Lembrando, hein? Nosso podcast fala de assuntos importantes. Lembrando que você é um cristão espiritual, mas também racional. Então, nós passamos a palavra para o presbítero Miguel. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por participar aqui conosco desse primeiro episódio, falando sobre os departamentos da igreja, ao qual hoje o foco é o departamento de ensino. Presbítero Miguel, a palavra é com o senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria estar aqui nesse podcast. E o intuito, né, é que o nome do Senhor possa ser glorificado. Pode levantar um pouquinho o microfone aqui, ó, pra ficar melhor pra você falar isso. É que o nome do Senhor possa ser glorificado, que o nome do Senhor possa ser engrandecido, porque tudo é para a glória e honra do nosso Deus, né? Como já foi falado sobre o departamento de ensino, hoje vou estar focando um pouco sobre a EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, e aonde tem ficado escasso, né? Agora muitas igrejas estão tirando o foco da EBD e colocando outras coisas, mas a EBD ela é essencial para esse tempo. Amém, é verdade. A EBD forma, né? É uma forma de educar, formar obreiros, né? Que é algo também muito importante dentro da igreja. Mas fala um pouquinho de você para nós, para que os irmãos que estão aqui, você vê a primeira vez aqui no podcast, já está acostumado a vir na rádio, no programa Ato de Fé do Missionário Max, mas fala um pouquinho de você, como você chegou a Cristo, há quanto tempo você está aí na caminhada, para que os irmãos conheçam um pouquinho de você. Bom, eu sou maranhense, eu fui crescendo, né, me desenvolvendo na igreja católica, e ali eu gostava, né, eu tinha um entendimento que eu estava no caminho certo, né, e ali eu fui crescendo. Eu descobri o meu chamado foi em uma oração, né? Em uma reza que teve, na verdade, teve uma reza lá, e aí eu descobri. Porque assim, lá teve um momento assim, teve uma reza, e aí do nada me deram uma oportunidade para mim falar, né? Aí me deram uma oportunidade para mim falar, pegaram eu de surpresa. E aí eu comecei a falar, né? Da palavra de Deus, e eu gostei disso. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um chamado para isso. E aí eu fui crescendo, né, ali, e aí eu fui desenvolvendo ali. Sim. E tal. Chegou o momento de eu fazer até as malas, eu arrumei, né, pra poder tinha um Felipe, amigo meu, que tava estudando pra ser padre. Olha, você ia pro seminário? Aí ele tava estudando pra ser padre, e aí ele me convidou pra me estar indo, e eu acabei arrumando as roupas, mas eu tinha pouco roupa, né, aí eu tinha, se não me engano, era uma calça só. E aí eu fiquei pensando, se eu for, as pessoas vão falar, nossa, aquele menino só usa aquela roupa, né? Só tem aquela roupa. Então, tipo assim, pra mim foi uma desculpa, né? Que eu vi, que eu achei, mas depois eu entendi que era um propósito de Deus. Olha. Eu não ter ido, né? Porque com pouco tempo depois eu aceitei Jesus, né? Como tu me apresentando aqui, os meus pais não são cristãos. Né? Não. Por enquanto só eu sou a semente ainda. Amém. Creio que Deus ainda vai alcançar com a sua graça. Vai dar fruto. E o meu pai, ele não queria que eu fosse crente. A minha mãe nem tanto, só que a minha mãe falava assim, ó, eu não quero que você fale essas línguas, né? Sim. Que nós conhecemos como línguas estranhas. E aí meu pai, ele não queria que eu fosse crente. E sempre tive vontade, acender uma chama dentro de mim pra ser cristão, pra ser mesmo crente, mesmo assim. E aí eu tinha medo, porque meu pai falava que não queria que os filhos dele fossem crentes. Ele reprimia isso, já. E chegou um momento que a palavra de Deus, ela ardeu tanto que eu não consegui mais, entendeu? E eu tive que ir aceitar Jesus, reconhecer ele como meu salvador. Eu fui, foi muito lindo, chorei ali e tal. E aí, a minha história aí... No outro dia, tinha um irmão lá, amigo meu demais, irmão Alif. Ele passava em casa e ele me dava a paz do Senhor, irmão, e eu não falava nada. Eu não falava nada. E toda vez que se ele tiver 10 vezes ele te dá a paz do Senhor, né? E ele passava, ele dava a paz do Senhor, não falava nada. Ele passava, dava a paz do Senhor, ele falava nada. Até que chegou um momento que, né, não teve como esconder mais, meu pai soube. E
Deus fez a obra no coração dele. E meu pai chegou pra mim, filho, vamos sentar, sentemos. Ele falou assim, ó, se fosse por mim, eu não queria que você fosse crente, né? Mas para quando chegar lá na frente você não dizer, não foi isso porque meu pai não deixou. Não fui aquilo porque meu pai não deixou. Então, segue o que você acha que é certo. Então, a partir desse momento que meu pai liberou, eu avancei com força, já ia ter um curso de missão em outra cidade, já peguei o embalo, já fiz esse curso de missão chamado Promif, missão de férias. E aí, daí por diante, eu comecei a amar esse Jesus cada vez mais e fui pra cima. Olha, através da palavra do seu pai, você sentiu mais à vontade de seguir com Cristo, de buscar. Isso é maravilhoso, né? E pensar que você ia ser padre, então. Se Deus não amarrasse, né, eu ia ser padre. Cara, tipo, você vê como é as coisas. Eu tinha vontade tanto de ser crente, eu ia pra EBD, escondido, ficava lá atrás, com a cabeça baixa assim, nas cadeiras, assim, escondido, aprendendo ali na EBD. E mesmo sem ser crente ainda, com medo ainda. E hoje eu sou professor, né? Fui aluno e hoje eu sou professor da escola bíblica. E escondido pra igreja? E escondido. Olha. E escondido. Olha, e às vezes as pessoas acham que servir a Cristo é fácil, né? E muitas das vezes a dificuldade está dentro de casa. Você enfrentou, né, esse sentimento do teu pai, no sentido de não querer que você se tornasse um cristão, né? E ali, depois de uma palavra que ele liberou para você, você sentiu mais à vontade e mergulhou mais e hoje está aqui, para honra e glória de Senhor Jesus, presbítero da Igreja Apacentar. Fala um pouquinho para nós lá, os dias de culto, o endereço. Então nós ficamos aqui no Jaguaré, né, na rua Rodolfo Brandolese, 1395. Né, aqui na igreja chamada Igreja Apacentar, liderado pelo pastor Antes, pastor Helenice. E ali eu comecei abrindo porta, não que não for necessário, eu não abro a igreja, né? Eu comecei assim e fui ajudando. Aí eu fui ungido a missionário e eu fui trabalhando na obra. Aí eu fui ungido a presbítero. Aí eu fui trabalhando na obra, me convocaram para ser professor, fui trabalhando na obra e fui convocado para ser líder de jovem. Estamos aí trabalhando aí. Então você, além da área de ensino, você também está à frente dos jovens da igreja. Rapaz, é missão, hein? Cuidar de jovens. Olha, não é brincadeira não, hein? Mas, presbítero, falando um pouco da EBD, né? Como que você falou que você está vindo crescendo dentro da igreja, trabalhando. Nós sabemos que o crescimento de um obreiro dentro da igreja, ela não apenas depende do aval do pastor, mas também, né, de todos os obreiros, de todos os irmãos que participam da igreja, que está vendo você trabalhar, está vendo o Espírito Santo agir através da sua vida. E como que foi esse primeiro contato com a EBD? Então, chegaram para o nosso pastor, né, falavam que a igreja precisava de um IBD, que a igreja precisava de uma escola bíblica dominical e não tinha ninguém naquele momento para poder ensinar, né? E aí o pastor me convocou, passou essa missão. Eu sou uma pessoa que não desperdiça oportunidade. Tá certo. Entendeu? E aí ele colocou nas minhas mãos e eu comecei assim, todo meio sem jeito, e eu fui indo, e a gente vai se desenvolvendo, entendeu? A gente vai melhorando cada vez mais a forma de ensinar, entendeu? E eu acabei pegando amor, entendeu? Por essa parte, né, de ensino, né? Eu amo pregar, mas eu também tô amando ensinar, né? E a base do pregador, né, é o estudo, né? Entendeu? Então, tipo assim, foi uma missão, assim, muito, muito boa. Porque, tipo assim, uma forma que eu aprendi que pra você aprender, você estudando pra ensinar, você aprende mais rápido. Você fixa mais na sua mente. Né? Porque, assim, você já estuda, já pensando naquilo que o aluno vai perguntar e você já vai, com aquela resposta já ali, pronta ali. Então, é muito bom, muito bom. Eu gostei desse desafio e estamos aí nessa luta aí da IBD. Então, partiu dos irmãos ter na igreja, né? Nós estamos falando justamente da igreja onde ele congrega, que é a Igreja Apacentar. Então, os irmãos da igreja pediu pro pastor para ter a IBD. E aí o pastor foi e me convocou. Cara, a Bíblia diz em Oséias 4, verso 6, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e rejeitaram o conhecimento. Então, o povo de Deus ele foi destruído por falta de conhecimento. Então, se toda igreja ela precisa ter a IBD, porque precisa ter um ensino, precisa ter conhecimento, né?
em Efésios 4, verso 11, diz que uns foram chamados para ser mestre, né? Para ensinar. Jesus, ele era conhecido como mestre. As pessoas chamavam Jesus de mestre. Por quê? Porque Jesus ensinava as coisas do reino do céu, né? E Jesus ensinava e as pessoas chamavam ele de mestre. Jesus, ele ensinava com autoridade. Em Lucas capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus, todos os dias, ele ensinava no templo. Então, se Jesus ensinava todos os dias no templo, isso é um sinal que tem que ter um ensino. Entendeu? Tem que ter um ensino. Para a igreja crescer saudável, é preciso ter um ensino. Sim, porque o ensino, ele vai... eu creio assim, o ensino, ele tem um poder muito forte na mente do cristão, porque ele nos tira da amarra do engano. Né? Como você citou aí na palavra do Senhor, nós podemos ver que Jesus, como mestre, ele também buscava nas Escrituras. Né? Então, ele não falava apenas de si mesmo, como autoridade divina, mas também falava aquilo que os homens, ou os sacerdotes, né, naquela época, estavam ali, né, debatendo no templo. Ele estudava a palavra, chegava ali, falava daquilo que eles estavam debatendo, e o povo atento, ouvindo o que Jesus estava falando. Então, a pergunta que eu te faço é, hoje, como na nossa geração, nós precisamos de pessoas que sabem o que falam, correto? Então, qual é a base para nós termos certeza do que nós estamos falando? Cara, primeiro nós temos que saber para quem nós fomos chamados. Né? Jesus, em Mateus capítulo 28, Jesus fala para os discípulos, né? Ele fala, ide por todo mundo, fazei discípulos e em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas estas coisas que ele tinha ensinado, né, aos discípulos. Então, Jesus tinha ensinado os discípulos, e Jesus falou para os discípulos fazerem discípulos, ensinarem tudo aquilo que eles aprenderam. Então, nós precisamos estar convictos daquilo que nós aprendemos para nós podermos ensinar. Porque senão nós falamos, como se diz, nós passamos para os outros, né, apenas o efeito do papagaio, né? Vai só repetindo coisas que a Bíblia não fala, versículos que não existem na Bíblia, e muitas das vezes as pessoas continuam, né, falam nos púlpitos, nas reuniões, uma conversa formal. Um exemplo os humilhados serão exaltados, e a palavra não fala isso. Coisas que as pessoas acham que vêm de Jesus, mas não vêm de Jesus. E como que nós lidamos com isso? Como trabalhar essa desinformação dentro da igreja? Meu irmão, hoje, apesar que temos aí a internet, né, como um auxílio muito bom para se fazer pesquisa, né, você tem que também pesquisar nas fontes confiáveis. Saber a fonte, né? Então, a internet está aí, tem muitos livros bons, autores, né, de livros bons, cara, muito bons mesmo, assim, na palavra, assim, em estudos. Então, tá muito fácil o conhecimento hoje. É que as pessoas não querem o conhecimento. Entendeu? As pessoas não querem ter um esforço para poder aprender. Então, é por isso que as pessoas estão sendo enganadas. O senhor acha que parte, então, das pessoas ter essa vontade, esse anseio de querer saber, porque eu vejo muito o efeito internet, né? Você tocou no assunto sobre fazer pesquisas, e muitas das vezes a igreja, ela dispõe de um canal de ensino, seja através de cultos online, seja através de vídeos, né, estudos, e muitas das vezes o irmão, ele nem participa daquilo que a própria igreja onde ele congrega está ali disponibilizando para ele. Mas ele está atento às coisas que os outros estão dizendo. Ele não conhece, é uma pessoa desconhecida, e muitas das vezes ele dá valor àquela palavra, não que seja errado, né, mas ao invés de seguir aquilo que a igreja onde ele congrega, o ensino que está sendo passado ali, muitas das vezes a pessoa não acompanha. Então, assim, você acha que a internet, ela tem esse poder de tirar o foco do irmão, em vez dele seguir aquilo que a Bíblia fala, aquilo que o pastor, aonde ele congrega, está ali ministrando diariamente, falando com ele, tem a escola bíblica, mas ele não segue ali, ele quer seguir o que a Bíblia fala. Vamos falar o seguinte, ele quer ver o corte de 30 segundos, em vez de participar de uma aula de 1 hora. Bom, a internet ela é muito boa, mas ao mesmo tempo perigosa. Né? E eu falo que, como professor, a pessoa ela aprendeu de forma errada, e quando você vai querer ensinar para ela da forma correta, porque assim, a Bíblia, você não pode pegar um versículo isolado, entendeu? E tirar daquele versículo ali algo isolado para poder te agradar. Há um contexto, entendeu? Então, a gente sempre tem que ler o contexto, entendeu?
entendeu? Para poder a gente... E outra, não pode fazer de um versículo isolado uma doutrina, entendeu? Tem que ter um contexto. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, falam essa palavra assim: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que coisas? Qual coisas? Quais são as coisas? Então, você tem que saber o contexto, entendeu? Porque se eu não sei o contexto, a pessoa pregou aquilo ali, já recebi, então todas as coisas. Se ela estiver precisando de dinheiro, ela acha que, opa, então Deus vai me suprir aqui no dinheiro, no financeiro. E, na verdade, o contexto desse versículo não tem nada a ver com isso. Você tá entendendo? Então, tipo assim... Então, eu já tive complicações com o aluno, porque eles assistem muitos vídeos na internet e acaba, entendeu, tendo essa desavença. E fica difícil para você... Você consegue falar para nós uma das dificuldades, assim, de você lidar com isso? Com essa dificuldade em ter que debater, né, com um aluno ou com um irmão sobre um vídeo que ele viu na internet e ele acha que tá certo, mas a Bíblia mostra que tá errado. Como lidar com isso? Então, tipo assim, eu já teve uma vez que eu levei um vídeo, né, que eu vi que a interpretação tava errada, né, o cara pegou os vídeos, os textos, os versículos isolados, e no próprio vídeo ele coloca o texto, só que ele tira uma palavra e coloca outra palavra. Muda totalmente sentido. E aí eu coloquei para os meus alunos assistirem e assistiram. E eles não perceberam. Ele leu o versículo, ele colocou em cima o versículo, ele leu, só que ele tirou a palavra que tinha e colocou outra. Entendi. Então, tipo assim, e as pessoas, nossa, tá certo, tá certo. Então, o versículo tava certo, mas na hora da fala dele, ele trocou a palavra. Pra poder agregar, entendeu? Entendi. Naquilo que ele tava defendendo, entendeu? Olha. E eu fiquei atento, entendeu? Lendo, acompanhando, atento. E aí, só que os meus alunos estavam meio desatentos e eles... Passou batido pra eles, então pra eles estava certo. Aí foi aonde eu mostrei onde estava o erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses vídeos na internet. Porque esses vídeos, né? Nós também estamos aqui hoje, nós vamos produzir vídeos, mas esse é o ponto. Você saber quem você ouve. Né? Quem você ouve, como você disse, sobre buscar da fonte, né? Quem você está ouvindo. E o senhor consegue identificar alguma outra dificuldade em ensinar os irmãos sobre o que a Bíblia diz? Bom, uma das dificuldades que eu vejo assim como professor da EBD é os alunos estudarem em casa. Você passa tipo uma tarefinha... Porque assim, a gente que é professor da EBD tem as revistas. Sim. Vocês seguem uma revista. Hoje eu tirei as revistas. Né? Qual que vocês usavam? Assim, nós usávamos da CPAD. É porque assim, quando pega um assunto, tipo assim, trata de um assunto, ele vai até o fim, a despeito daquele assunto. Como eu trabalho um domingo sim, outro não, então tipo assim, perco muito tempo. Você não consegue dar essa continuidade mais rápido. Isso, e tem muita coisa que tipo assim, você precisa passar, e se eu ficar só preso na revista, não vai dar de eu passar. Então, tipo assim, eu acabei tirando a revista por esse tempo e eu comecei a preparar uns estudos e levar. Mas quando era no tempo da revista, a dificuldade é que não lia em casa, entendeu? Porque assim, o professor, ele espera que o aluno estuda em casa e ele chega afiado. Porque aí você já vai chegar, vai tratar do assunto, você espera que os irmãos já estejam interagindo ali, né? Sobre o que você vai falar, sobre o versículo. E é interessante você falar sobre isso, porque até uma das perguntas é isso. Essa questão de como influenciar os irmãos a lerem. Como fazer com que eles venham ler. Porque muitas das vezes é isso, os irmãos não lê Bíblia, nem que seja um outro livro também, o irmão não lê. Como você faria para que, ou estratégia que você faria, ou usaria, para que o irmão conseguisse ler em casa? Eu até anotei aqui, a EBD, ela desperta em nós, a EBD, ela desperta o desejo dos alunos para lerem a Bíblia. Ela ativa a curiosidade para os alunos procurar aprender determinados assuntos. Por quê? A EBD, ela é fundamental para isso. Porque você está ali ensinando, a pessoa está ali prestando atenção e a pessoa vai ter curiosidade de querer se aprofundar mais a respeito daquele assunto. Então a pessoa ela vai pegar a Bíblia e ela vai procurar, vai conferir, vai esmiuçar, vai buscar e vai pesquisar a respeito daquele assunto. Então, tipo assim, a EBD ela é fundamental para ativar, despertar nos alunos, nas pessoas, nos irmãos da igreja a lerem a Bíblia. Eu vou até repetir isso aqui, né?
a EBD ela é fundamental para despertar o desejo das pessoas lerem a Bíblia. Porque as pessoas vão querer ter mais curiosidade a respeito de alguns assuntos e vai pesquisar mais a fundo, querer saber. Então, a curiosidade, ela te faz você pesquisar. Entendeu? Então, tipo assim, a EBD, ela leva vários tipos de assunto. Sim. Então, tem assunto que, entendeu? E desperta mais. Dá aquele impacto na pessoa, né? E vai onde a pessoa começa a pesquisar mais a respeito disso. Entendi. E isso é até interessante, porque você falou uma questão de ativar o irmão, né? O irmão precisa ser ativado. Ele precisa ter esse toque. Tem pessoas que acham que basta apenas falar, né? Tipo assim, tá ali conversando com o irmão. Não, ele vai entender, ele vai buscar, ele vai fazer. Mas hoje as pessoas precisam desse estímulo. Eles precisam desse estímulo para serem ativados, para acordar, para despertar, para se levantar, para fazer, para buscar. Porque senão ficam na mesmice. Quem não lê, se ele não tiver um despertamento para leitura, ele não vai ler. Né? Porque muitas das vezes, hoje, nós temos essa facilidade de aplicativos e tudo mais. Nós temos Bíblia falada, tem Bíblia em Libras. E muitas das vezes as pessoas não buscam, né, ter esse conhecimento, essa melhora, esse crescimento. E você falou um ponto que é importante. Buscar essa ativação no irmão. Fazer com que ele desperte. Né? Trazer interesse do irmão. O que você pode colocar para nós, que algo que possa gerar esse prazer, esse desejo, essa vontade do irmão, não somente sair da casa dele num domingo para ir participar da EBD, mas assim, para ele chegar lá e falar, cara, olha, eu vim porque eu quero aprender. O que você pode falar para nós? Então, para poder fazer, né, esse despertamento, para que os irmãos acordem cedo, para poder ir numa EBD e tudo, o tema do assunto desperta curiosidade. Então você acha que o tema é um ponto importante para que o irmão possa vir? Sim, porque eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eu estava em uma igreja, eu fui numa vigília, né? E os irmãos estavam tudo dormindo. Meu Deus. Eu não dormi, porque o tema me despertou. O tema chamou atenção para você. Porque o preleitor, da noite, ele leu Zaqueu, né? E ele falou que ia pregar uma mensagem escatológica. Pronto, a cabeça dos irmãos. Aí eu pensei, eu quero saber como que ele vai encaixar Zaqueu numa mensagem escatológica. Que é bem diferente. Tipo assim, numa mensagem pro fim dos tempos, sim, né? E aí, então, tipo assim, o tema me despertou, entendeu? Então, tipo assim, o tema desperta a curiosidade, entendeu? Então, tipo assim, o tema, para despertar a curiosidade, é um tema, os fins dos tempos, entendeu? Esse é um tema, porque tá acontecendo muita coisa no mundo. Cara, será que Jesus está para voltar? Será que vai acontecer? Rumores de guerra. Você tá entendendo? Então, tipo assim, esse tema desperta muitas pessoas, entendeu? Então, o tema desperta muito a curiosidade das pessoas buscarem mais a leitura da palavra. Interessante. Na sua experiência, o que mais motiva os membros a participarem ativamente do ensino? Você disse que o tema. Mas além do tema, você acha que a nossa forma de passar o conhecimento para o irmão também influencia? Sim. Na vontade do irmão vir participar? Sim, porque você não pode ser um professor chato. Um professor, ele tem que ser um professor... Não, tem que ser um pouco didático também, entendeu? Tipo assim, tem que ser um pouco ali sério ali e tal, mas tem que ter um momento de didático. Uma tem pessoa que ter um momento dinâmica. Isso, às vezes é necessário, entendeu? Pra poder dar uma descontraída, mas sem perder o foco. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, eu vou falar algo aqui, quando se trata de EBD, as pessoas têm uma ideia, é que tipo assim, eu vou estudar, você pode ver, eu vou estudar, muitas pessoas não gostam de estudar, entendeu? Eu vou lembrar da minha juventude, quando eu ia pra escola e tal, aquela coisa. Então, tipo assim, pensa que a EBD é algo chato, mas não é, entendeu? A EBD é algo maravilhoso. É verdade. Entendeu? A EBD é algo maravilhoso, eu amo a EBD. Eu amo. Ainda mais agora que eu sou professor, né? Não, aí tem que gostar. Mas assim, cara, as pessoas pensam que é isso, que vai dar sono, que vai dar aquela... Não, é muito bom, cara. É muito bom, muito bom. Principalmente vindo desse pensamento de ter um tema importante, que vai despertar não só a curiosidade, mas também que seja relevante, né? Que eu até coloquei aqui uma das perguntas, e é justamente sobre isso. Quais recursos, né, você acredita que mais ajuda no ensino hoje? Que você acha que facilita, tipo tecnologia, algum material, seja um vídeo. O que você acha que pode também ajudar a despertar o irmão a estar participando?
Cara, como a maioria dos irmãos mexe em celular, gosta de um celular, gosta de uma rede social, então uns vídeos, né, alguns vídeos possa despertar, né, alguma curiosidade, né, mas eu indico sim livros, né, Livros. é melhor livros mesmo, porque você aprende a comunicar melhor, você aprende a ler, né, a escrever melhor, então eu indicaria livros, né. Tem algum livro que você possa estar indicando para nós, assim? Cara, de escatologia, eu indico o do pastor Juliano Fraga, Sim. né? O Tempo do Fim. Muito o bom. cara é muito bom em Tanto escatologia. livro, curso também. O cara é fera. O curso, quem quiser, né, Sim. acompanhar o curso dele, o cara é muito bom, muito bom. Eu coloquei aqui que a IBD, ela levanta bons obreiros. Sinceramente, assim, do fundo do meu coração, sinceramente, todo obreiro, ele deveria passar pela IBD. Todo obreiro, ele precisa, ele deve passar pela IBD. Tem igrejas que contam hoje com o seu próprio curso, né? Sim, aquele curso de teologia básica, para que os obreiros possam estar participando. Você acha que hoje isso somaria então para sua igreja? Se a igreja criasse ali um ensino para a formação de obreiros, você acha que isso somaria? Sim, que é tipo assim, a nossa igreja, por enquanto nós estamos trabalhando com a IBD, né? Na IBD, assim, porque todo obreiro ele tem que passar por um ensino. Por quê? Porque Sim. ele precisa conhecer a doutrina da igreja, o que a igreja crê, se a igreja crê no arrebatamento, se a igreja crê na salvação, se a igreja... Entendeu? Então, tipo assim, o obreiro ele precisa saber em que base doutrinária a sua igreja ela tá, Você entendeu? diz no sentido se a igreja ela é pós, é pré... Se ela é pós, se ela é Entendi. pré-tribulacionista, se ela é mini-tribulacionista. Sim. Então, tipo assim, se ela crê uma vez salvo para sempre. Então, tipo assim, todo obreiro precisa passar pela IBD. Ou, né, como dependendo de algumas igrejas, tem que passar pelo Sim. ensino. Entendeu? Para poder saber se adaptar à igreja. Apacentar, ela prega em qual sentido? Pós, pré? Cara, nós somos uma igreja pentecostal, né? Porque nós cremos nós cremos que os dons ainda, né? Deus ainda Sim. manifesta os É seus uma igreja dons. continuista. Isso. Deus manifesta os seus dons ainda espirituais, né? Batismo com o Espírito Santo, né? Discernimento de espíritos. Sim. Então, todos esses dons, né? Nós cremos que ainda, né? São para os nossos dias, para o nosso tempo. Então, nós somos uma igreja pentecostal, porque nós cremos, né? Na continuidade dos dons, né? Nós somos... eu sou pré-tribulacionista, então os meus alunos eu ensino, né, na pré, né? Creio que Jesus a qualquer momento ele pode voltar, né? Porque segundo a base bíblica, né, que nós temos, que será como nos dias de Noé, né, que antecedia Noé, Sim. né? E quanto eles menos pensavam, a Bíblia diz que era como nos dias que antecedia Noé, comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento. Sim. E de repente, né, veio o dilúvio. Então, eu acredito que vai ser dessa mesma forma. Entendeu? As pessoas vão estar muito dispersas, muitos, entendeu? A igreja não, a igreja espera, entendeu? O noivo. Sim. Mas muitas pessoas vão estar dispersas, pensar que não, o noivo veio. E um do papel do ensino na igreja é esse, né? Manter os irmãos atentos, né, ao movimento de Deus, né? Através do Espírito Santo. E partindo disso, como que você enxerga o agir do Espírito Santo nessa área de ensino dentro da igreja? É fundamental, né? Porque Pedro, né? Ele fala, se não me engano, na segunda carta, ele fala que a palavra de Deus, ela não é de interpretação humana, né? Ela não pode ser de interpretação humana, mas ela é espiritual. Então, tipo assim, eu não posso pegar a Bíblia e interpretar da minha forma. Sim. Entendeu? Eu tenho que ser instruído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa me instruir. Entendeu? Eu preciso da iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra. Pra você ter noção, você pode pegar um advogado, que ele é um doutor, e às vezes você coloca com uma pessoa que não sabe mal ler. Essa pessoa ela tem mais entendimento do que o advogado, se for no caso, por exemplo, da Bíblia, né? Sendo que essa pessoa lê, estuda bastante, busca bastante a presença do Espírito, o discernimento de Espírito, tal, sabedoria. Então, tipo assim, se você
A lógica era que o doutor, né, um advogado, Sim. tivesse mais Entendimento. mas a pessoa que é mais leiga tem, porque ela é instruída pelo Espírito, entendeu? Então, o Espírito Santo é o fundamental, né? Sem o Espírito Santo não dá pra Fica pra entender difícil compreender aquilo que vem da parte de Deus, né? Que ele é o portador daquele que eu creio assim, que meu entendimento do Espírito Santo, além dele ser conhecido como o Consolador, né? Ele tem esse papel de filtrar para nós aquilo que seria, né, muito difícil a compreensão humana. Eu vejo o Espírito Santo fazendo esse papel ativamente nas nossas vidas, filtrando bastante aquilo que Deus jorra, né, diretamente para a vida humana, para que fique fácil para nós compreender. Porque se fosse agir por nós mesmos, nós vemos aí o que está sendo feito, né? Ou saiu uma matéria hoje, foi hoje ou ontem eu vi, de um pastor que estava fazendo uma pirâmide, né, financeira, e já estava na casa de, acho que se não me engano era 3 milhões, cara, ele já tinha conseguido de dinheiro pegando dos irmãos. Então, tipo assim, nós estamos falando sobre algo muito pertinente, porque se você não ler, se você não estudar, se você não buscar conhecer a palavra de Deus, você vai ser enganado. Pode ser o homem mais usado na terra, porque se ele der lugar ao diabo, ele vai ser instrumento do inimigo. Então, dentro do ensino, nós podemos ver ativamente o Senhor nos ensinando a não sermos enganados pelo maligno. Posso dizer assim? Então, dentro disso, eu quero perguntar para o Senhor como que nós conseguimos unir o estudo com os outros departamentos da igreja. Então, tudo, né, no meu ver, tem que passar pelo ensino. Até mesmo o louvor. Porque os louvores, ele tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro. E se eu não tenho conhecimento da palavra de Cristo, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, muitas das vezes Cristo fica no canto. Às vezes nem aparece. Sim. Entendeu? Então, já começa por aí. Tem que passar pelo ensino. Entendeu? Tem que conhecer a palavra. Então já começa por aí. Os pregadores tem que conhecer, né? Eu tenho que ser um dos primeiros ali na fila. Tem que conhecer para poder pregar, né? Os professores também tem que conhecer. Então, tudo tem que passar pelo crivo do ensino. Tudo. Entendeu? Tudo tem que passar pelo crivo do ensino. Até mesmo os obreiros. Até os obreiros, eles têm que passar. Porque é como essa pergunta eu fiz justamente por isso. Eu queria ouvir essa resposta. Porque justamente esse é o ponto que o Senhor me despertou a fazer, né, esse quadro, né, ou assim dizendo, essas ministrações sobre o ensino, justamente por isso. Para que os irmãos comecem a entender que os departamentos da igreja, ele é uma extensão daquilo que Deus já vem despertando para nós, buscar conhecê-lo. Conhecer a palavra. Porque o departamento infantil, né, que é primordial também na igreja, um exemplo, ele vai partir de, por exemplo, né, a tia da salinha das crianças, ela tem que vir a partir do estudo bíblico. Né? Se ela não tiver esse conhecimento, o que ela vai ensinar para as crianças? Vai apenas colocar as crianças ali, colocar uma folha branca e deixar eles desenhar, rabiscar? Vai só apenas colocar um filme bíblico, uma historinha e o aprofundar da palavra? Porque as crianças também precisam. O louvor, como você disse, também precisa ter esse conhecimento, esse despertar para buscar conhecer da palavra de Deus. Eu aqui, ouvindo você falar, estou aqui só absorvendo, né? Que também a gente vai aprendendo um pouco mais. Mas é muito gratificante para mim. Quantos anos você tem? Domingo eu faço 26. Olha que ideia só. Domingo faz 26 anos. 26 anos. Então você está com 26 anos, cara. Falando para pessoas que podem ter o dobro da sua idade. Falando sobre algo que é pertinente à igreja. E é uma questão que não depende de idade, né? Conhecimento não depende de idade. Depende da pessoa querer, né? Buscar. Tem uma frase de um amigo meu, professor Wesley. Cara, eu considero ele demais. É muito amigo meu. Sempre que eu preciso, ele tá disposto a me ajudar, entendeu? Na questão da palavra. Cara, eu não entendi isso aqui, me ajuda aí, me socorre. Tá ali. Bom ter uns amigos assim, hein? Porque assim, você não sabe de tudo. Então você tem que procurar ajuda de quem sabe, né? Com certeza. Então, tipo assim, já tá mais tempo na caminhada que eu, né? Então sempre porque eu tenho dúvida, eu corro a ele. Perguntando. Cara, me ajuda aí nesse negócio aqui que eu não entendi. E tem algo que ele fala, assim, que o conhecimento, ele só é bom compartilhado. Amém. Então,
É isso que ele fala pra mim quando eu peço ajuda pra ele. Ele fala, cara, eu tô te mandando muita mensagem e tal. Não, ele fala, não, cara, conhecimento, isso é bom compartilhar. Tem que compartilhar, entendeu? Se eu não compartilhar aquilo que eu sei, eu preciso compartilhar. Então, eu admiro muito ele. Então, ele tem que ser assim, conhecimento tem que ser compartilhado. Eu anotei aqui que a EBD, ela levanta bons obreiros. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, procura-te apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que manuseia bem a palavra da verdade. Esse versículo, eu lembro de uma das últimas reuniões de obreiros, que o líder da igreja onde eu frequentava, ele disse esse versículo. Porque ele chama muita atenção do obreiro, saber manusear a palavra de Deus, né? Pra não chegar ali e falar apenas daquilo que você pensa, daquilo que você acha ou aquilo que você está sentindo naquele momento. Porque não é uma questão de sentimento, é uma questão da verdade, né? Você, como obreiro, saber a importância que você tem para o reino de Deus e para os irmãos que estão ali te ouvindo, né? Então, a IBD, ela é fundamental para isso. E é necessário que os irmãos tenham intimidade com a palavra. Entendeu? Então, Paulo, ele instrui seu filho na fé, né, Timóteo, a ele manusear bem a palavra, né, para poder chegar diante de Deus como um obreiro aprovado. Que manuseia bem a palavra. E se você perguntar e você pedir para alguém abrir no livro de Ageu, Zacarias, irmão, vai devagar. Aí, tipo assim, você vai ver a dificuldade. Então, tipo assim, por aí você já vê a intimidade que ele tem, não é muito boa com a palavra. E não pode nem dar desculpa de que a Bíblia é nova, não tô acostumado. Entendeu? Então, tipo assim, só por aí você já vê que a pessoa não tem muito afinidade com as escrituras. Então, tipo assim, é preciso manusear bem a palavra. É preciso ter conhecimento da palavra. É necessário ter intimidade com a palavra. E é o que vai fazer a diferença, né? Pra vida dos irmãos, da igreja, o crescimento de todos. E, presbítero, se você pudesse hoje dar um conselho para quem está nessa área, né, nesse departamento de ensino, qual conselho você daria para esse irmão? O que está escrito em Romanos 12, versículo 7. Sim. Então o que eu deixo é Romanos 12, versículo 7. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. É o que está escrito. Sim. Né? Se você for chamado para ensinar, se dedique. Entendeu? Então você tem que se esforçar. Você tem que se dedicar. Você tem que buscar. Você tem que, entendeu? Cavar mesmo nas escrituras. Você tem que... Então, é isso. Quem tem esse chamado de ensino, ele tem que se esforçar. Ele tem que buscar mesmo, conhecimento mesmo. Entendeu? Ele tem que buscar mesmo conhecimento. E eu ouvi uma frase que diz assim: quem para de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã. Né? Essa é uma frase que eu ouvi. Quem para de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã. Então todos os dias nós temos que aprender. Todos os dias nós temos que ler a Bíblia. Todos os dias nós temos que estudar a palavra. Todos os dias nós temos que meditar na palavra. De dia e de noite. Todos os dias. Todos os dias. A palavra, ela é um pão diário. Verdade. Então todos os dias eu tenho que me alimentar dela. Entendeu? Todos os dias. Você pode fazer jejum, entendeu? De alimento. Você pode se abster de alimento. Mas o jejum da palavra você não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Entendeu? Você não pode abrir mão da palavra. Tá proibido, hein, irmãos? Tá proibido. Você tem que ler todos os dias. Não pode fazer jejum da palavra. Tem irmão que faz jejum da palavra de uma semana. Só abre no dia no dia do culto. Só abre no dia do culto. É o irmão que acha que vou fazer um jejum. Mas esse jejum aí não pode, não. Não pode, não. Presbítero, uma última pergunta. O que significa, na prática, ensinar de forma expositiva e cristocêntrica para a igreja? Cara, o ensino, ele, como eu já falei aqui, ele é a peça-chave, entendeu? É a peça fundamental, entendeu? Alunos que se tornam professor, eles precisam passar pelo ensino. Sim. Entendeu? Pastores também precisam ser ensinados, entendeu? Tem que ter um curso, tem que ter alguma coisa também. Eu sei que o Espírito Santo revela alguma coisa, mas tem que ter uma busca, entendeu? Tem que buscar conhecimento. Mas assim, eu quero deixar algo aqui interessante, que eu achei em Provérbios 13, versículo 14, que diz assim: ó, o ensino dos sábios
é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Amém. Então eu quero concluir, né, aqui com essa palavra. O ensino dos sábios é fonte de vida. Então nós temos que procurar conselho, entendeu? Com pessoas sábias. Mas com pessoas que sabem, que têm um entendimento da palavra. Entendeu? Então é esse tipo de pessoas que nós temos que se assentar. Entendeu? Esse tipo de pessoa que nós temos que colar. Se você tem um amigo que ele é bom de Bíblia, cola nele. Cola nele que é benção. Entendeu? Cola nele que você vai ter um futuro aí, entendeu? Brilhante assim no reino, assim, na presença do Pai. Busca. Busca mesmo. Porque assim, se nós não conhecermos a palavra, nem sabermos buscar, o Pai nós não saberemos. Porque é na palavra que ensina como nós temos intimidade. Sim. Entendeu? A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor de todo o coração. Então se eu não tenho esse conhecimento, eu tenho, entendeu? Então tipo assim, eu tenho que entender a palavra. As nossas orações têm que estar de acordo com a palavra. Os nossos louvores têm que estar de acordo com a palavra. As nossas conversas têm que estar de acordo com a palavra. Então tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Tudo. Então, o conselho que eu deixo, né, por final: leia a palavra. Leia a palavra. E eu vou revelar para os irmãos como que eu faço. Porque assim, eu ouço muitas pessoas falar assim: eu não tenho tempo. Essa é a desculpa. Sim. Da Tenho maioria. tempo, não sei. É. Da maioria, não tenho tempo. O que você mais ouve: eu não tenho tempo. Eu faço o seguinte: eu tenho que ser sábio. Então, eu trabalho. Eu tenho uma esposa, né? Eu tenho família. Tenho uma igreja para poder ir. Tenho umas pessoas que eu tenho que conviver socialmente. Sim. Então, eu tenho que saber, né, coisar meu tempo. Então, o que é que eu faço? Eu chego 1 hora mais cedo de entrar no trabalho. O que é que eu faço? Leio a Bíblia. Na hora do almoço, eu termino de almoçar, vou ler a Bíblia. No café da tarde, termino de tomar um café, vou ler a Bíblia. Chego em casa, dou atenção para minha esposa. Depois que eu ter dado atenção para ela, porque, entendeu? Tem que dividir no tempo. Depois que eu dar atenção para ela, amor, hoje dá? Não, dá. Eu vou leio a palavra. Então, tipo assim, eu vou dividir no meu tempo, mas sempre eu tiro para poder ler a palavra. E tem aquele momento que é totalmente pro Senhor. Tipo, amor, olha, já chego, às vezes eu chego com a roupa do serviço mesmo, amor. É que o negócio aqui é com o papai, entendeu? Então, tipo assim, ela já fica já... Então, tipo assim, você tem que saber, mas sempre tem que ter a palavra. Tem que ler a palavra. Então, procura um tempo vago e leia a Bíblia. Deixa o celular, TikTok, 1 horinha e vai ler a Bíblia. Tenha o seu tempo de qualidade com Deus. Né? Buscar o Senhor, colocar ali, que seja 5 minutos, 10, 20 minutos do seu dia, do seu tempo. Você pode estar buscando para aprender, né? Cada vez mais. Todos os dias, antes de eu dormir, né, com minha esposa, a gente lê a palavra. Acordou, a gente já lê a palavra. Ora e lê a palavra. Né? Ora e lê a palavra. Cara, meu casamento tem sido bênção. Entendeu? Graças a Deus, eu não tenho o que falar. Mas nós colocamos Deus como base. Entendeu? Amanheceu, ó, lê a palavra, orar. Deus abençoar o nosso casamento, Deus abençoar o nosso dia, Deus abençoar. Entendeu? Então, à noite, vou dormir, ó, oração, palavra. Agradecendo pelo dia que Deus nos proporcionou. Então, tem que ter palavra. Tem que ter palavra. E é o que vai fazer a diferença, né? Fazer diferença. Colocar Cristo na frente de tudo, buscar conhecer a palavra para não ser enganado. E o Senhor vai acrescentando cada vez mais conhecimento para nós. Sou grato pela tua presença, presbítero. Que Deus te abençoe cada dia mais. Obrigado por tirar esse tempo aqui para estar compartilhando conosco a sua visão, seus pensamentos. Colocou a palavra na mesa, colocou versículos. Então, para você que está participando conosco, se você teve algo que te marcou aqui durante a nossa conversa, pode voltar o vídeo, vai lá, anota. Tudo direitinho para que você não perca nada, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, presbítero, por estar participando aqui conosco. Eu sei que é responsa vir falar, né, sobre o ensino, até porque também nós temos que ter certeza daquilo que nós vamos falar, né, na frente dos irmãos também e perante a Deus. Então, para você que está aí nos assistindo, que Deus vos abençoe. E vaso, como de costume, você já sabe, Deus é bom e o diabo não presta. Fiquem todos com Deus.